E o comentário aqui do Hermes sobre a questão da Vale, ela é a maior exportadora para a China, fato. Com tudo que acontece lá, a construtora quebrando, navios fazendo teste, não seria o momento de comprar put de Vale? Vamos lá. Vale caiu de 110 para 60. Pode cair a 30? Pode, já caiu pela metade. A China é o maior comprador? É. Temos que lembrar que os Estados Unidos estão fazendo um plano de infraestrutura lá também. Vai precisar de muito minério de ferro. Pode comprar essa demanda que não vá para a China. O Brasil não fechou as portas para os Estados Unidos. Não sei se os Estados Unidos fechou para a gente. Então, não é porque a China hoje é o maior consumidor que ela é o único consumidor. Da mesma maneira como o maior consumidor do gás russo era a Alemanha, e hoje não é mais, é a China. Essas coisas são fluídas, elas mudam, elas evoluem. É plausível pensar em queda? Sim, até porque a bolsa não está subindo. Tudo leva a crer que vai vir uma correção. É um momento que seria bacana para put? Sim. Eu gosto da empresa, acho que ela está barata pelos indicadores. Poderia comprar a put, como poderia também, se tiver uma queda significativa, vender a put para comprar mais. Tá toda a problemática na China, tá? Sim, tá toda a problemática na China. Mas o mundo não cresce só com a China. Se ele começar a recuar, aí não vai recuar só Vale, vai recuar toda a bolsa. Vamos dar um exemplo? Petróleo, como a gente está vendo, caiu bastante. Petrobras continua subindo. Baseada no quê? Nos dividendos, basicamente. Então, se a gente for pensar na correção do petróleo, na DataX dá para pensar em correção da Petrobras também. É bem plausível. Porque o petróleo não continua subindo. E o pessoal está pensando muito em Vale, que já caiu e não se recuperou. Petro caiu e se recuperou. Então, dá para pensar em queda da Vale? Dá para pensar em queda. Dá para pensar em alta? Dá para pensar em alta. Você tem que pesar, ver aquilo que faz mais sentido para você e não comprometer muito do seu orçamento nessa decisão, porque você pode estar errado, assim como eu posso estar errado também. Como a gente falou, tem um alvo no minério que não chegou a testar, um alvo mínimo ali, 85. O minério na casa de 85, a Vale na casa de 60. Ex-dividendos, 55. Não sei se também cai para 30. Mas você está pensando em lockdown. Quando a Vale foi a 30, foi lockdown, foi 2020. E repito, quando isso aconteceu, não foi só a Vale que caiu. E aí temos o comentário do nosso querido colega Rui das Neves. Margem para cair a Vale é muito pequena. Já fiquei short 5 vezes nela. Hoje não faria. Talvez o dividendo deixe ela no novo patamar. Por enquanto, só a minha opinião. Também concordo. É o que eu falo. Se eu tivesse que apostar em queda agora, eu apostaria em queda de Petrobras, de BB Seguridade, que são ações que subiram bastante, se recuperaram bastante, estão esticadas. Vale não está esticada. Pode cair? Pode. Já caiu muito, estava a 100 agora há pouco, 110, e agora está abaixo de 70. Está testando 60. Ela tem margem para cair? Tem, mas menor do que outras empresas que subiram e não caíram. E o balanço dela não é igual pré-pandemia, tem isso também. A Vale teve uma queda no desempenho, como a gente analisou o balanço, mas o minério caiu pela metade, menos da metade, 220 para 100. O lucro da Vale caiu pela metade. Ela vende o quê? Minério. O preço cai pela metade, o lucro cai pela metade. E aí reforça o ponto sobre o Petrobras. O petróleo estava a 120, agora ele está abaixo, o próximo a 90. Isso é uma queda de quê? 30%, 40%? O preço da Petro não caiu 30%, 40%. Pelo contrário, subiu. Porque o balanço dela, que foi bom, é relativo ao passado, quando o petróleo estava em alta. Agora o petróleo está em queda. Uma hora isso vai se refletir na realidade. Então eu estou antecipando o movimento. Como a gente viu o gráfico do minério de ferro, ele não foi buscar novamente o suporte dos 100, ficou na casa dos 105. Então isso para mim é um bom sinal. Quer dizer que eu estou certo? Não, é só um sinal. O David lembra aqui que a Vale extrai minério com o custo mais baixo do mundo. Sim, e outra coisa que eu gosto de citar é que se a gente for ver o preço em dólar da Vale, a Rio Tinto, a BHP, a Anglo American, você pode procurar todas elas nas bolsas americanas. Elas são basicamente mineradoras de mesmo porte, com estruturas globais. A Anglo American tem estruturas no Brasil também. Nenhuma delas está próximo do preço da Vale. Ah, mas é barato, caro, isso é subjetivo. É subjetivo. Só que se você compara se eu compara Petrobras e Exxon,
você sabe que a razão de uma estar mais barata que a outra é o governo. No caso da Vale, não tem essa. Ah, mas é no Brasil. Beleza, tudo bem, pode botar essa. Mas assim, sinceramente falando, pelo tamanho da empresa, senão o Mercado Livre nunca deveria estar a cotação que está na Argentina. Comparando o tamanho de empresa, a Vale está muito barata em relação aos seus pares também. Ninguém coloca isso na conta. Eu vou colocar sempre. Se eu tivesse que investir no setor entre Vale e Rio Tinto, eu compraria Vale. O Rui também lembra da pureza, a maior pureza do minério de ferro do mundo, sim. É considerado um dos melhores minérios do mundo. Tem algumas minas na África aí que estão sendo exploradas, mas hoje já explorada, já disponível, é o da Vale. Que bom, então, que ela não é estatal. Né? Se fosse estatal, talvez já tinham quebrado a empresa também, como várias vezes tentaram com a Petrobras.